irmãos, tudo bom? Começa agora mais um Explica aí, Pastor, e a gente vai começar a falar sobre os montes. A gente ficou alguns dias sem um Explica aí, Pastor, devido à enfermidade, mas nós voltamos. E voltamos para falar sobre os montes mais um pouquinho. Lembrando os irmãos que os montes, eles sempre exerceram uma fortíssima influência sobre o povo de Deus. E a gente já falou sobre o Monte Sião, sobre o Monte Moriá, sobre o Monte das Oliveiras e o Monte da Tentação. Se você não viu esse vídeo, procura aí, você vai ver, vai ser muito edificante a sua vida. E nesse dia nós vamos falar um pouquinho sobre os montes. E eu quero começar sobre o Monte Ebal. Quero falar sobre o Monte Ebal e o Monte Herezim, porque eles se interligam. A gente pensar, um é diferente para o outro. E o Monte Ebal foram pronunciadas maldições. E no Monte Herezim foi pronunciado as bênçãos daquele povo. Eu fico pensando, irmãos, imagina aquele povo pensando dessa forma. Imagina aquele povo olhando para um monte onde para eles era o monte da maldição, o monte de maldição, e o outro era o monte da bênção. Mas a gente tem que pensar, irmãos, que tudo isso tem um porquê. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele começa a falar ali em Deuteronômio, e ele começa a falar algo interessante, porque ali ele coloca seis tribos para o Monte Ebal e 6 tribos para o Monte Herezim. E aquelas 6 tribos do Monte Ebal foram falando sobre maldições, sobre coisas que, se o povo fizesse errado, eles teriam maldição sobre a sua vida. E o povo que estava, as 6 tribos que estavam direcionadas ao Monte Herezim, estavam ali falando sobre bênçãos de que, se o povo obedecesse, estariam recebendo. E em cada sentença, meus irmãos, em cada fala daquele povo, a igreja, o povo de Deus, o povo que estava ali com Moisés, dizia amém. Ou seja, dizendo que eles concordavam com aquilo que estava sendo exposto. E para aquele povo, irmão, era o Monte Ebal, o Monte da Maldição, e o Monte Herezim, o Monte da Bênção. Mas se a gente for pensar, irmãos, é um monte interessante, porque ali Jotão vai nos dizer lá em Juízes 9:7 uma parábola, algo muito interessante acerca de Abimeleque. Abimeleque está querendo se tornar o rei e ele quer literalmente tomar o trono. Mas o povo está querendo, por meio Jotão ali está querendo ensinar o povo que como que o Abimeleque, que não tem estrutura nenhuma, que não sabe nada, vai querer conduzir um povo, porque ele fez algo mal. Ele era irmão de Abimeleque, Jotão, mas ele não aceitou aquilo que ele fez para estar na frente. Ele matou o seu pai, ele matou seus irmãos, ele matou muita gente para estar na frente do trono. E ali Jotão usa aquele momento, aquele lugar para anunciar. E a gente vê, irmãos, que o Ebal e o Herezim, eles ocupavam uma posição estratégica, porque eles estavam perto da Terra Santa. Há de se pensar que os dois montes, se a pessoa ali estiver num ângulo correto e anunciar, as palavras vão longe. Mas a gente tem que pensar que Monte Ebal não é o monte da maldição. Foi ali o lugar onde Moisés colocou aquelas pessoas para estar falando sobre o monte, mas isso não tem nada a ver. E já Herezim, irmãos, foi um monte que foi anunciado as bênçãos do Senhor. Que foi anunciado que, se o povo obedecesse, eles receberiam bênção. E é algo interessante, porque aquele povo, aquele monte, o Monte Herezim, de tanto ser visto dessa forma, os samaritanos ergueram um trono, construíram ali um templo, irmãos, sobre o Monte Herezim.
E eles ali visavam tirar a glória do templo reconstruído por Esdras e Neemias. Mas a gente vê, irmãos, que o lugar de adoração dos samaritanos, que era um povo que não se dava com os judeus, foi destruído. Foi destruído em 129 a.C. E isso é muito interessante, irmãos, porque a gente tem que pensar que esse Monte Gerizim é um monte onde os samaritanos acreditavam que era o lugar da adoração. Ali, pessoas dizem, estudiosos dizem que foi um monte onde Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. E aí as pessoas também acreditam que foi ali o lugar onde Isaac seria sacrificado pelo piedoso pai dos hebreus, Abraão. Mas a gente tem que pensar, irmãos, que Ebal e Gerizim, eles têm algo muito interessante, algo muito maravilhoso, porque foi ali onde foi anunciado coisas importantíssimas ao povo de Deus. Mas a gente vai falar um pouquinho também, irmãos, sobre o Monte Carmelo. E esse Monte Carmelo é um monte maravilhoso. Se você não leu ainda, leia a história desse monte. O Monte Carmelo foi onde aconteceu o maior combate entre fé e idolatria. E a gente vê que ali, cheio do Espírito Santo, Elias desafiou muitas centenas de profetas de Baal. E a vitória Deus deu ao seu povo. Deus deu ao profeta Elias. E a gente louva a Deus porque ali, irmãos, é um monte de uma confrontação. E o símbolo de prova e fogo. Carmelo, se a gente for pensar, ele não é um monte. Ele é muito grande, ele é uma cordilheira de 30 quilômetros de comprimento. O monte em si é apenas 600 metros, mas foi lá no pico, lá em cima, onde Elias duelou com os profetas e glorificou o santo nome do Senhor. Haja vista que quando ele acaba quando o fogo consome o altar, as pessoas começam a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ali as pessoas vão, juntamente com Elias, matam os profetas e Deus é glorificado. Mas eu também quero falar sobre o Monte Tabor. O Monte Tabor, irmãos, é algo interessante, porque no Monte Tabor a gente vê uma grande vitória do povo de Deus. A gente vê algo registrado ali no Monte Tabor, no livro do Antigo Testamento, que a gente vê que Débora e Baraque vão contra as forças de Sísera e Deus dá vitória. Quem não lembra desta grande batalha, onde ali Sísera tinha carros de ferro, mas os carros de ferro não foram compatíveis ao Deus Todo-Poderoso. E Deus deu vitória ali a Baraque e a Débora. E Deus foi tremendamente ali com aquele povo. Mas eu glorifico muito a Deus, irmãos, porque nesse mesmo monte chamado Tabor foi aonde Gideão colocou ali o exército dos midianitas para correr com os 300. Gideão e os 300 fizeram os midianitas correr e Deus ser glorificado. E a gente tem que pensar, irmãos, sobre um monte também muito falado, que é o Monte Gilboa. Esse Monte Gilboa, irmãos, ele é um monte. E aí você vai me perguntar: mas Mozart, o que tem a ver esse monte? Ele é um monte, irmãos, que significa muito para aquele povo, porque foi um monte aonde o rei Saul e o seu filho Jonatas morreu em combate com os circuncisos filisteus. E isso é muito importante, irmãos. A gente tem que pensar que, como eu já disse no começo do vídeo, os montes, eles exerciam uma fortíssima influência
no povo, no espírito do povo de Deus. Então, para eles é algo importante. Aquele monte, o Monte Gilboa, é um monte importante, pois foi ali onde o rei Saul e o seu filho Jonatas foi morto. A gente tem que pensar, isso é história, isso é importante, a gente tem que entender e conhecer um pouco mais acerca disso. Foi tão importante, irmãos, que Davi, ele fala algo extraordinário. Ele vem ali falando o seguinte: vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós, campos de oferta alçadas, pois aí desprezivelmente foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Olha a importância daquele lugar, olha a importância daquele momento, da situação, irmãos. Porque ali não morreu qualquer pessoa, morreu Saul, que reinou 40 anos sobre Israel. Então, isso é muito importante. Isso é muito válido para nós. E o último monte que eu quero falar nesse dia é sobre o Monte Atim. O Monte Atim, irmãos, ele não é tão grande. Acho de pensar que ele tem 180 metros. Mas, se a gente for pensar, mas moça, por que você está falando do Monte Atim? O que tem a ver esse monte? 180 metros, irmãos. Eu quero dizer que esse monte, ele é tão interessante que você muitas vezes lê sobre ele e você não sabe quem é, o que é e quem é. Esse monte, acredita-se que é o monte onde Cristo pronunciou o sermão da montanha. Olha a importância dele. Agora você não olha mais como um Atim, um espirro. Não, ele é o Monte Atim, onde Cristo pronunciou o célebre sermão da montanha. Palavras que nós temos que exercitar. Se a gente for pensar, nessa semana foi lido o sermão, um trecho do sermão da montanha, nenhum dos devocionais que nós tivemos pela nossa irmã Amanda. E também o Monte Atim, ele é conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Quando você ouvir falar sobre o Monte da Bem-aventurança, você vai lembrar sobre o Monte Atim. O monte que acredita-se que foi o lugar onde foi pronunciado o sermão da montanha. Algo extraordinário. Se você tiver a oportunidade hoje, e eu creio que você vai ter a oportunidade de ter um tempo livre, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7, o sermão da montanha. Vai ser profundo sobre a sua vida. Vai ser algo extraordinário. Meus irmãos, eu termino por aqui esse vídeo e quero lhe dizer algo. Semana que vem nós vamos encerrar sobre os montes. Então, vem mais um vídeo sobre os montes. E eu quero desejar um ótimo dia para você e um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus Cristo. E saiba, Jesus é a única razão da nossa vida. Amém? Um abraço e o Explica aí, Pastor volta novamente glorificando o santo nome do Senhor.